Olá IPCA, hoje é terça-feira, dia 16 de setembro de 2014. Nós estamos juntos há 751 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 39 e 40 do livro do profeta Ezequiel. Até o capítulo 24, Ezequiel estava sentenciando Jerusalém à queda em nome do Senhor. Quando a cidade foi sitiada, ele parou de falar sobre o seu juízo e começou a falar sobre as nações que se puseram no caminho de Deus, quer tentando ajudar o povo de Judá a escapar desse juízo, quer tirando proveito indevido da queda de Judá. Capítulos 25 a 32. Capítulo 33 em diante, Ezequiel começa a falar da restauração pós-juízo e mostra que ela acontecerá sem o abandono das verdades ditas anteriormente. O profeta ainda é o atalaia de Deus, Deus ainda é justo em fazer o que faz, a liderança corrupta vai ser removida para o estabelecimento de uma nova, e mesmo que pareça improvável que aqueles que agora são como um vale de ossos secos venham a se tornar de novo uma grande nação, Deus vai fazer isso. Vai unir Judá e Efraim numa só tábua e vai viver com eles para sempre, em aliança perpétua, colocando o seu santuário no meio do seu povo. Nenhum inimigo será capaz de perturbar essa ordem, nem mesmo um inimigo enigmático que tenha sido construído a partir de coisas que se sabiam e de coisas que se especulavam, de reinos distantes vindos lá dos confins do norte, como era o caso do inimigo aqui chamado de Gog, que vem da terra de Magog, trazido por Deus para testar a sua capacidade de defender o seu povo e também para promover a glória de Deus e a honra do seu nome, ao mostrar que Deus consegue defender o seu povo sim. E que se eles foram para o cativeiro, não é porque Deus não teve poder, e sim porque eles precisavam daquela disciplina. Então, o capítulo 38 que lemos ontem fala do recrutamento de Gog, da sua tentativa de atacar Judá, de despojá-lo, de tirar proveito da sua prata, do seu ouro, do seu gado, da investida que Gog vai fazer contra Israel, tentando invadi-lo, no entanto, do julgamento de Gog, que será completamente destruído, porque Deus o consumirá, e vai fazer um estrago com Gog. E assim nós terminamos o capítulo 38, lido no dia de ontem. Dissemos, e vale a pena relembrar, que esses dois capítulos 38 e 39 que tratam de Gog usam muitas vezes a expressão muitos dias, naquele dia, esse é o dia de que tenho falado, e isso tudo então mostra que esse inimigo é um inimigo projetado lá para os tempos futuros, depois que Israel tenha sido finalmente restaurado, e como a gente vê lá no livro do Apocalipse e na interpretação cristã destas coisas posteriormente, pensa-se aqui nos tempos finais, nas batalhas finais antes do estabelecimento do novo céu e da nova terra. Há também a ideia de Deus manifestando a sua glória de tal forma que todos saibam que Ele é o Senhor. Por isso, nesses dois capítulos aparece aquela fórmula tão comum em Ezequiel: saberão que eu sou o Senhor, por 7 vezes. E a gente vê isso então no capítulo 38, verso 16 e verso 23, e no capítulo 39, nos versos 6, 7, depois no verso 22, no verso 23 e por último no verso 28. 7 vezes, portanto. E o que acontece com Gog aqui? A sua história é novamente contada, mas descrevendo outros detalhes. Se o capítulo 38 começou dizendo lá no verso 3 que Deus é contra Gog, eis que eu sou contra ti, ó Gog, aqui no capítulo 39, verso 1, também começa assim: eis que eu sou contra ti, ó Gog. Se Deus é quem chamou Gog no 38, verso 2 do capítulo 39, também mostra Deus chamando Gog. Far-te-ei que te volvas e te conduzirei, far-te-ei subir dos lados do norte, e te trarei aos montes de Israel. A batalha é totalmente conduzida por Deus. Gog serve aos propósitos de Deus, é direcionado, é conduzido por Deus. Soberanamente Deus tudo controla. E Gog nos versos 1 a 8 do capítulo 39, portanto, é exterminado. E a partir do verso 9 até o verso 10, nesses dois versículos, Gog é despojado. Se antes Israel e o reino de Judá em particular foi saqueado, teve o templo depenado, teve os seus reis exilados e seus tesouros
todos confiscados, agora será o povo de Israel que vai saquear e que vai despojar o inimigo. Há essa clara inversão, portanto, nos propósitos de Deus. Dos versos 11 a 16 do capítulo 39, Gog vai ser sepultado. E mais uma indicação de que todo este relato precisa ser tomado em termos ideais é o número. 7 meses necessário para sepultar todo mundo, verso 12 e verso 14 também. E o fogo que vai consumir o inimigo, lá no verso de número 9, vai durar 7 anos. Quer dizer, é evidente que tudo isso aqui é simbólico. Bom, se houve maldição para Israel, no sentido de não ter como sepultar os seus mortos, tantos que foram, e isso é sugerido lá na visão do Vale de Ossos Secos, aqui a reversão das coisas é de tal ordem que Deus vai chamar as aves do céu para devorar os cadáveres do exército de Gog nos versos 17 a 20. E isso tudo então mostra o quanto Deus vai conduzir as coisas e a história e as nações para mostrar que ele defende sim o seu povo de Israel. E que após a disciplina que ele aplica nos dias de Ezequiel, num futuro ideal, naquele dia, ele vai sim mostrar que ele defenderá o seu povo de qualquer inimigo, por mais poderoso ou emblemático que pareça ser. Assim, a conclusão, versos 21 a 29, mostra que Deus vai manifestar a sua glória entre as nações. Todas as nações verão o seu juízo. E desse dia em diante, o povo de Israel vai aprender que ele é Deus e que eles foram levados para o exílio não porque faltou poder para Deus, mas porque eles agiram perfidamente. E que Deus escondeu o rosto deles, e não que Deus foi incapaz de defendê-los. A ideia de esconder o rosto está no verso 23 e 24, mas depois da restauração vai ficar claro que Deus é quem mudou a sorte de Jacó, que ele agora abençoa o seu povo por causa do zelo que tem em relação ao seu santo nome, e o povo vai saber então que tudo na restauração vinha do mesmo Deus que agora, verso 29, já não esconde deles o seu rosto. Toda a glória é dada a Deus. Bom, assim terminamos o assunto do emblemático Gog, capítulos 38 e 39. E o que estamos vendo? Capítulo 37. Os que estavam mortos voltaram à vida. Os que estavam separados voltaram a se unir. Capítulo 38 e 39. Os que tinham sido derrotados pelo inimigo agora vencem o inimigo porque Deus peleja por eles. E a partir do capítulo 40? Os que tinham perdido o templo voltam a ter um novo templo. Os que usaram o templo de maneira profana agora veem um templo corretamente utilizado, de maneira ideal. Aqueles, então, que tinham visto Deus tirando a sua glória do templo em Jerusalém, verão, nos capítulos a seguir, a glória voltando ao templo. Aqueles que tinham sido expulsos de sua terra, verão nos capítulos a seguir, a Deus redistribuindo a terra como possessão perpétua a cada um. Aqueles que agora não tinham mais como oferecer sacrifícios, teriam nova oportunidade de cultuar a Deus. E assim, do capítulo 40 em diante, essa é a ideia. Deus está cumprindo a promessa que fez no capítulo 37, versos 27 e 28. Versos 26 a 28. Qual é a ideia? Quando Deus restaurasse o seu povo, ele faria o seu santuário no meio deles. O Deus que tirou a sua glória de Jerusalém e a colocou lá no Monte das Oliveiras e viu a cidade sendo julgada por seu decreto, agora volta e mostra a Ezequiel um templo onde todas as coisas são minuciosamente descritas, onde cada coisa está no seu preciso lugar, tudo está muito bem medido para dizer: Ezequiel, eu sei exatamente o que eu estou fazendo, conte isso para o povo de Israel, mostre para eles, eu vou habitar no meio deles e será assim. Tá certo? Bom, é muito simbólico que Ezequiel tenha esta visão no princípio do ano, num ano novo. E a ideia aqui é que está começando uma nova época, tá certo? Isso era muito simbólico para quem estava na Babilônia, porque havia um festival de ano novo lá chamado Akitu, A-K-I-T-U. Akitu, uma cerimônia em que se cultuava ao deus Marduk, porque ele renovava tudo, deixava tudo novo. E isso funcionava quando o rei pegava a estátua de Marduk, levava para fora da cidade para algumas comemorações, e depois trazia a estátua de novo e a introduzia no santuário desse rei. Mas Deus está mostrando as coisas de um outro jeito.
Ele não precisa que um rei humano o leve para cá e para lá. Ele é quem pega Ezequiel e leva para mostrar o que ele está fazendo. A festa é toda dele, o comando é todo dele. E isso então mostra para Ezequiel que Deus é superior a Marduk, como já tinha mostrado antes, que Deus apareceu a Ezequiel lá nas margens do rio Quebar, numa carruagem real no território que aparentemente pertencia a Marduk. Então as visões que Ezequiel tem, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 40, mostram a soberania de Deus e o quanto Deus supera e muito a Marduk, as questões babilônicas, as divindades pagãs e o quanto ele cumpre as suas promessas. É dito que isso acontece no princípio do ano, e isso pode ter alguma conexão com a ideia das festas em que se celebrava no começo do ano a libertação do povo de Deus. Se você lê Êxodo capítulo 12, verso 3, você vê que foi aos 10 dias do primeiro mês do ano que o povo separou o cordeiro pascal para celebrar a saída do Egito, sua liberdade. Se você lê Levítico 25, verso 9, você vê que havia uma festa em que se tocavam trombetas para celebrar um novo ano. E tudo isso mostra então aqui que está começando uma nova época, precisamente no 25º ano do exílio. O número 25 parece ser simbólico ao longo de todos estes capítulos que descrevem o templo, porque ele é muito repetido. Tanto o número 25 quanto os seus múltiplos, 50 e 100, e os seus submúltiplos, em particular o número 5. E parece que a ideia do ano do jubileu, que é há 50 anos, está em perspectiva. O que acontecia no ano do jubileu? Tudo voltava ao seu lugar. O que se endividou e precisou vender o seu terreno, agora tinha sua dívida quitada e voltava à posse da sua propriedade. E essa instituição que está lá em Levítico 25:10 parece estar em perspectiva aqui, por quê? Porque já se cumpriu metade desse tempo, já se passaram 25 anos, e agora já andou-se mais da metade do castigo, e então o tempo de restauração está cada vez mais perto. E isso parece estar em perspectiva aqui e ser nesse contexto que Ezequiel recebe tanta descrição a respeito do templo. Há muitos detalhes aqui descritos e termos técnicos que a gente se atrapalha um pouco para entender. E para facilitar o que está sendo descrito aqui no capítulo 40, eu coloco daqui a pouquinho para você um vídeo onde versículo por versículo, apesar de estar em inglês, eu creio que você vai conseguir acompanhar, vai se mostrando aqui o que foi que estava sendo medido e mostrado a Ezequiel. O ponto é, Deus levou Ezequiel por um tour para um novo templo. Igual Deus tinha levado Ezequiel para um tour lá na visão do capítulo 8, para ele ver que estava tudo errado naquele primeiro templo. E agora, neste outro lugar, estaria tudo correto. E Deus habitando no meio do seu povo outra vez. A cidade foi destruída? Bom, este templo diz aqui que ele tem a aparência de uma cidade. Isso é significativo no verso 1. 14 anos após ter caído a cidade, veio a visão de Deus para ele, e Deus o colocou sobre um monte muito alto, e sobre este havia um edifício como de uma cidade. Ou seja, ele está comparando a Jerusalém que caiu, da qual Deus se retirou, com a nova Jerusalém, na qual Deus habitará com o seu povo. E tudo isso debaixo do cuidado extremo de Deus, que tem tudo medido, tudo planejado, e tudo vai acontecer do jeito que ele bem está falando. É assim que nós devemos entender a essência do capítulo. Eu vou procurar mostrar para você aí no vídeo, que daqui a pouquinho vamos colocar, a ideia do que Ezequiel viu. Mas a mensagem central é que deve ocupar a nossa atenção. Aqueles que foram privados da presença de Deus vão tê-la agora. Aqueles que foram privados do seu santuário terão de novo o próprio Deus habitando no seu meio. E essa é a promessa de restauração que efetivamente nos interessa. Aqueles que tentaram fazer reconstruções, aqueles que tentaram fazer especulações falando de quando esse templo deveria ser reconstruído, estão perdendo a força da mensagem de Ezequiel. Aliás, não há em momento algum aqui ordens para que esse santuário seja construído efetivamente. Não há nenhuma cobrança disso em nenhum outro lugar do Antigo Testamento. Então, é mais importante que fiquemos atentos e presos ao significado do símbolo do que ao símbolo em si.
Espero que isso ajude você, que você tenha uma boa leitura e que esses comentários estejam aquecendo o seu coração como certamente estão aquecendo o meu. Que olhemos para isso com esperança do tempo em que, morando na Nova Jerusalém, estaremos para sempre com o Senhor. Eis o tabernáculo de Deus entre os homens, Deus mesmo habitará com eles, estarão seguros, e Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. É assim que João, certamente é quando o Apocalipse nos faz descrever o céu. Que bendita esperança! Que ela conforte a sua vida e aqueça o seu coração no dia de hoje, é o meu desejo em nome de Jesus. Boa leitura, bom estudo para você, até amanhã se Deus quiser, e fique com o vídeo. Tchau, tchau!